documento registra a parte prática dos estudos desenvolvidos pelo Departamento de Engenharia de Distribuição da CPFL sobre o comportamento das chaves fusíveis de 50 e 100 amperes durante as operações de abertura e fechamento sob carga, visando a diminuição de piscas na rede elétrica. Por ser um assunto ligado à parte operativa da rede e, devido à pouca literatura disponível, fez-se a opção por um trabalho baseado em experiências práticas de campo, representando as condições normais de trabalho. Desta forma, sob a coordenação do setor de engenharia de operação de sistemas de distribuição, executaram-se testes de campo, simulando correntes dos tipos capacitiva e resistiva para avaliação do desempenho das chaves. O intuito deste trabalho é propiciar aos companheiros da linha de frente, os eletricistas, operações mais seguras, com recomendações muito próximas das realidades encontradas no campo. Só foi possível a realização deste trabalho pelos engenheiros do DE, com a colaboração dos profissionais das divisões de saúde e segurança do trabalho, principalmente aos companheiros do Centro de Desenvolvimento Profissional, CDP, dos técnicos das regionais e da assessoria de marketing para a realização deste vídeo. Para a gente fazer o teste de abertura e fechamento de chave de 50 e 100 amperes, para a gente conseguir controlar a corrente do primário e aquelas duas chaves lá em cima, a gente montou a seguinte experiência. Nós colocamos um transformador abaixador de 11,9 para 440 e no secundário do transformador nós fizemos esse conjunto que consiste na verdade de 2 eletrodos e uma tina com água e sal. Em função da altura desse eletrodo na água, a gente consegue controlar a corrente, tá? E em função disso aqui, a gente fazendo a medição, nós conseguimos estabelecer patamares de 2,5, 5 e 10 amperes para fazer o teste da abertura e fechamento. E aquele equipamento que fica aí no meio, pequenininho? Esse aqui? Exato. Esse aqui a gente consegue a 1 amperímetro, a gente consegue controlar, medir a corrente, né? Em função disso a gente sobe e desce o eletrodo. Olha o eletrodo aí subindo. Pode abaixar. Os testes foram iniciados com correntes em torno de 2,5 amperes, onde pode-se observar já a formação de arco elétrico. Correntes em torno de 5 amperes. Na abertura da chave, com o aumento da corrente em torno de 5 amperes, o arco elétrico foi mais evidente. Nas imagens percebe-se que o vento é um elemento importante nessas operações. Para correntes de 10 amperes, observa-se novamente a importância do vento nas aberturas. Neste caso, jogando o arco elétrico para fora da estrutura.
Nessas imagens, podemos observar que, embora a chave tenha sido aberta totalmente, o bastão de manobra já retirado do olhar, o arco elétrico permaneceu, extinguindo-se em seguida. Nessa abertura, observa-se que o arco elétrico corre pelo porta-fusível em direção ao contato inferior da chave, sendo direcionado pelo vento contra a estrutura. Neste caso, a abertura da chave fusível com corrente de 10 amperes provocou um arco elétrico de grande proporção, que pela influência do vento causou um curto-circuito fase-fase, sendo o circuito aberto pelo religador. Essa imagem foi gravada através do termovisor. Nessas sequências, observa-se a formação de um pequeno arco no fechamento de uma corrente de 10 amperes. Na abertura, novamente o arco elétrico sendo direcionado pelo vento contra a estrutura. Nas aberturas com correntes de 15 amperes, surgem arcos de grandes proporções. Observa-se o vento jogando-o para fora da estrutura. Nessas imagens, com a abertura de correntes de 15 amperes, arcos de grandes proporções foram formados, e o vento mais uma vez atuou jogando o arco elétrico contra a estrutura. Nessa abertura, com corrente de 15 amperes, o arco teve uma duração superior a 3 segundos, sendo extinto pelo religador, que foi acionado manualmente. As experiências com a chave fusível de 100 amperes tiveram como objetivo principal o estudo de seu fechamento para diversas intensidades de correntes, pois a sua abertura deve ser feita com a ferramenta Load Booster. As imagens mostram a abertura sem o uso dessa ferramenta para estudos mais aprofundados do comportamento do arco elétrico. Operações executadas com correntes de 5 amperes. Observa-se a formação de um pequeno arco nas operações de fechamento de correntes de 5 amperes. Nas operações com correntes de 10 amperes, há o surgimento de arcos de grandes proporções.
Nas operações de abertura, o vento mostrou novamente ser um componente complicador, causando neste caso um curto-circuito fase-fase sem